episódio da série Pastor Denilson Responde. A pergunta de hoje foi um irmão quem fez. Você acredita na predestinação, Pastor Denilson? Esse é um assunto muitíssimo debatido. E se debate em todos os lugares a respeito de predestinação versus eleição, eleição versus predestinação, Calvínio versus Armínio, Armínio versus Calvino. E essas discussões, esses debates estão em todos os lugares. Eu não creio na predestinação, por vários motivos, só para início de conversa, tá? Eu não creio na predestinação. Calvino foi francês, Armínio foi um holandês, que viveram em épocas diferentes. Quando Calvino faleceu, se não me engano, Armínio tinha 4 anos de idade. Então, Calvino não debateu com Armínio, muito menos Armínio debateu com Calvino. Armínio tinha 4 anos quando Calvino morreu. Mas a verdade é que existem algumas divergências entre o calvinismo vem de Calvino, com relação ao arminianismo. Arminianismo vem de Armínio. Existem divergências nessas duas correntes teológicas. Esses dois sistemas teológicos, tanto Calvino como Armínio, tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana no que diz respeito à salvação. O calvinismo acredita que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. O calvinismo defende a eleição incondicional, enquanto o arminianismo defende a eleição condicional. A eleição incondicional, que é o calvinismo, afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado inteiramente em sua vontade, e que o homem não tem absolutamente nada de digno para que possa se aproximar de Deus, enquanto a eleição condicional, que é o arminianismo, sustenta que Deus elege pessoas para a salvação baseado em sua presciência. Eu não consigo conceber a ideia de que Deus cria pessoas, uns para a salvação eterna e outras pessoas para a perdição eterna. Eu não consigo aceitar a ideia, e quem sou eu para não aceitar alguma coisa que venha de Deus? Mas a questão é que eu acho que a predestinação é uma doutrina que não faz parte do caráter de Deus. Mesmo sendo todo-poderoso, Deus não criaria pessoas, umas para o inferno eterno e outras para o gozo eterno. E isso porque a Bíblia Sagrada, ela não se contradiz. Deus, ele não se alegra, ele não fica feliz com a morte do ímpio. Eu me lembro que em Deuteronômio capítulo 32, Êxodo 32, quando os filhos de Israel pecaram, o versículo 30 diz assim: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Versículo 32. É Moisés que está dizendo a Deus:
Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Esse livro é o livro da vida. Então é possível que uma pessoa que foi salva se perca. Tem gente que foi na igreja, foi batizado com o Espírito Santo, fez a obra, morreu, mas morreu afastado da presença de Deus, porque se afastou enquanto em vida aqui da presença de Deus, e Deus riscou o seu nome do livro da vida. Olha o versículo de número 33, o que Deus diz a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. É possível que alguém que tenha sido salvo ter se perdido. Gente que foi da igreja, que até foi batizado com o Espírito Santo, que participou da ceia, obreiros, pastores, evangelistas, missionários. Saiu da presença de Deus, não se arrependeu, morreu. O seu nome foi riscado do livro da vida. Experimentou até do gozo da salvação através do Espírito Santo, mas se afastou de Deus e o seu nome foi riscado do livro da vida. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 5. Versículo de número 5. Eu não quero aqui buscar nenhuma fonte no grego, etc e tal. Esses versículos aqui, eles estão explícitos. Olha o que Apocalipse 3,5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É possível que alguém tenha sido salvo e essa pessoa se afastou de Deus, não voltou, não retornou, e seu nome foi riscado do livro da vida. Tá claro? Tá claro? Tá claro. Você lembra de Judas? Judas Iscariotes, o filho da perdição. O filho da perdição. Presciência. Jesus escolheu 11 discípulos na Galileia, e ele saiu da Galileia e foi na Judéia para escolher Judas. Judas é o único da Judéia. Judas, no meio dos 12, é o mais inteligente. Eu li uma vez um livro, não me lembro se de Augusto Cury. Judas era o cara que tinha capacidade, potencial de administrar uma empresa. Você lembra que ele ficava até com a tesouraria? Jesus lavou os pés de Judas. Na ceia, Jesus pegou o pão, molhou no vinho, deu na boca de Judas. Aquilo não é uma ceia diferente. Não é. É que dentro da cultura judaica, quando se molhava o pão no vinho e dava na boca do outro, era uma declaração. Jesus estava dizendo para Judas que amava Judas. Judas, eu sou teu amigo, eu amo você. A verdade é que quando a gente se afasta de Deus, o Espírito Santo faz de tudo para que a gente retorne. Só que Judas olhou para Jesus, viu Jesus como um escravo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Seu coração já tinha sido fermentado pelo diabo. Saiu ele da mesa e esperou o momento certo. Quando Jesus sobe para o horto, ele chega com a guarda sacerdotal para prender Jesus, e mais uma vez Jesus diz assim: a que viestes, amigo? Jesus estava dizendo: Judas, olha lá, o que é que você está fazendo? Ainda dá tempo. E olha só, Judas traiu Jesus, ficou com pesar, a culpa, e ele pegou as 30 moedas, lançou no templo de volta. Aquilo é a prova física de que Judas arrependeu-se do ato, porém Judas, ele foi e se matou, se enforcou. Ou se lançou do alto a baixo, como algumas traduções falam. A problemática aqui está é que Judas ele não perdoou a si mesmo. Quando a Bíblia diz assim, não matarás, não é que você não deve matar o seu próximo apenas.
Você não pode tirar a sua vida. Você não pode se matar. Você precisa se perdoar. Judas não se perdoou por causa do ato que ele cometeu e ele acabou se suicidando. Eu acho que você já viu isso em algum lugar. De alguém que cometeu alguma coisa, não se perdoou e acabou tirando a sua própria vida. Jesus deu várias chances a Judas. Várias chances Jesus deu a Judas. E a verdade é que Judas, ele não aceitou aquilo que Jesus estava fazendo, tentando impedi-lo de cometer aquele ato, de traí-lo. Existem vários outros textos da Bíblia que comprovam a eleição, mas eu acho que esses bastam, então viva a eleição.